No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as principais dores articulares. Se você sofre de dor no quadril, dor nas costas ou dor no joelho, ou conhece alguém que passa por isso, fica comigo até o final que você vai descobrir como faz para amenizar ou até solucionar a sua dor. Olá pessoal, sou Felipe Tcheca, personal trainer e criador do Código Zero Dor. Nesse vídeo que vamos falar de dores articulares, vamos dividi-las em dois tipos: as autoimunes e as não autoimunes. As dores autoimunes são aquelas que surgem através de doenças, como a espondilite anquilosante, lúpus e a artrite reumatoide, que tem característica específica de rigidez articular, dor noturna e até inchaço. Mas o foco do vídeo hoje é sobre as dores não autoimunes, que são aquelas que surgem com sobrepeso, com excesso de atividade física, com o sedentarismo, com o baixo grau de força da musculatura e a baixa amplitude articular. Como que as dores são classificadas? Existem dois fatores. Existem as dores agudas e as dores crônicas. As dores agudas são aquelas de intensidade muito grande, elas são repentinas, elas têm uma duração curta e normalmente elas acontecem por algum evento ou por alguma lesão. Como assim? Posso sofrer de uma batida no joelho, né? Como aconteceu esses dias. Eu sofri uma pancada da porta do meu carro. Foi uma dor aguda. Por quê? Porque foi um evento, houve um contato, um impacto. Essa dor podia ter surgido através de um baixo grau de força. Então, ao sentar e levantar muitas vezes da cadeira, do vaso sanitário, essas dores surgem. Como que elas são classificadas? Como que elas mudam de aguda para crônica? Elas têm que continuar por volta de um mês. Então, mais de 30 dias essa dor tem que persistir. E persistindo essa dor, é importante você procurar a orientação de um médico. Caso essas dores não sejam avaliadas e diagnosticadas, elas têm uma característica degenerativa. E talvez seja necessário, como eu disse, o acompanhamento de um médico, e caso não tenha, elas podem se agravar futuramente. As dores mais comuns que eu ouço desde o meu histórico antigo na academia até hoje em dia são as dores de quadril, de joelho e de coluna. E a coluna tanto na região do pescoço, cervical, no meio das costas, da região torácica e principalmente na região lombar, perto do quadril. Nos dias atuais, com a pandemia, isolamento social, diminuição de atividade física, e as pessoas trabalhando horas em home office, as dores no quadril, dores na lombar e dores no joelho explodiram de pesquisas na internet. As donas de casa, as pessoas que não trabalhavam fora, começaram a trabalhar mais tempo em casa com as famílias, tanto as crianças quanto os maridos, maior tempo em casa. Então, mais horas limpando a casa, mais horas lavando a louça, mais horas limpando o banheiro, varrendo. E esse excesso de movimentação e baixo grau de força também acarreta uma dor articular, muitas vezes relacionada a esses três grupos articulares que eu falei: lombar, quadril e joelho. Vou falar inicialmente das dores nas costas, tá? Como eu disse, a coluna ela é dividida em 5 partes. Primeiro vem a parte cervical, é a coluna aqui perto da região do pescoço. Depois vem a parte torácica, que é o meio das costas. Depois vem a parte lombar. São as 3 regiões que a gente considera principal, são as 3 regiões mais conhecidas. Existem mais 2 partes, que é a parte do sacro, que tem algumas vértebras menores, e o cóccix. O sacro e o cóccix já estão diretamente ligados na região do quadril. Então, inicialmente, vamos falar das costas nas 3 dores relacionadas à cervical, torácica e lombar.
A região cervical, ela tem uma característica de movimentação específica. Então, ela faz movimentos laterais, movimentos de rotação, movimentos de flexão e extensão. É uma região classificada como uma articulação de mobilidade. A região torácica, que é o meio das costas, também. Ela faz um pequeno grau de movimento lateral, rotação, que é quando a gente vira o tronco de um lado para o outro, e uma inclinação lateral. Já a região lombar, ela é o oposto. Ela é uma articulação classificada como estabilidade. Ela só desenvolve força. O grau de movimento dela é mínimo, tanto que não é considerada uma região de mobilidade. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, no primeiro mês, que foi assim, o mês de abril, a expressão dor nas costas aumentou em 76% nas buscas do Google. Então, as pessoas ficando mais tempo em home office, mais tempo em isolamento social, procuraram mais vezes essa expressão. 76% subiu. E o maior grau de procura foi sobre a lombalgia. O que é a lombalgia? A lombalgia é a dor na região lombar, a região baixa das costas, mas que muitas vezes não está relacionada a uma lesão na articulação da coluna lombar. É um excesso de tensão, é um baixo grau de força do abdômen. Então as pessoas muito tempo sentadas em cadeiras que não são adequadas aos seus escritórios. Escritórios que foram formados por arquitetos que pensaram em toda a capacidade de mobilidade das pessoas dentro do escritório, toda a ergonomia das cadeiras, para que as pessoas não sentissem dor e afastamento do trabalho, elas passaram a esquecer esse escritório, passaram a trabalhar dentro de casa sentado nas suas cadeiras de mesa de jantar. Muitas vezes no começo as pessoas até pensavam, bom, agora eu vou fazer reunião sentado no sofá. É um problema, porque sentar no sofá para assistir um filme por 1 hora, 2 horas, uma série, não tem problema, é até confortável. Mas você ficar 12 horas em uma reunião sentado no sofá, a anatomia da lombar vai se modificando, consequentemente vai gerando mais tensão nessa região lombar. Outro problema que acontece na região lombar é o baixo grau de orientação. Então, assim, a pessoa vai na academia. Então, estou voltando um pouquinho antes da pandemia ou agora que as academias estão reabrindo. Uma má orientação em relação a exercícios abdominais prejudica a região lombar, principalmente se a pessoa já tem uma incidência de lombalgia. Exercícios de flexão de tronco, que é aquele movimento clássico do abdômen, não é recomendado. As donas de casa ou as pessoas que vão tentar ajudar, horas varrendo ou limpando, passando vassoura, passando rodo, passando pano, também o cabo da vassoura normalmente é menor. E aí a gente aplica muita força num grau de flexão da coluna que não é saudável. Então são ações do dia a dia que geram essa famosa lombalgia. Outro fator também que leva à lombalgia é o dormir de barriga para cima. Muitas vezes essa posição em que a gente fica com o abdômen para cima, o nosso colchão vai abaloando e aí conforme a gente vai ficando pesado, o colchão vai ficando mais baixo, a nossa lombar perde a anatomia, que ela tem uma curva natural. Então, com esse peso, a nossa coluna vai perdendo, os músculos lombares vão ficando estendidos e gerando força, consequentemente, surge a lombalgia. Então, são vários fatores que podem te levar a desencadear uma lombalgia. Outro fator, que agora não é mais a lombalgia, mas é a cervicalgia, tem um nome por conta da região cervical. Também o home office, mas não tem uma relação direta com a cadeira, mas sim com a altura da tela do notebook. Muitas pessoas trabalhando em notebook, a tela muito baixa, consequentemente a pessoa fica algumas horas olhando em um ângulo que não é um ângulo de visão que nós estamos aqui se vendo. A pessoa está olhando relativamente para baixo. O queixo jogou o alinhamento da cervical fora do eixo central. Consequentemente, o que acontece? Um início de tensão da região cervical, sobrecarregando o trapézio, sobrecarregando os ombros. Então,
toda a minha região do pescoço, músculos do trapézio, músculos laterais do pescoço vão ficar sob excesso de tensão. Consequentemente, vou desencadear um processo de dor. Mais um fator que desencadeia é a cervicalgia, o uso do celular. Hoje em dia, com tantas horas as pessoas usando seu smartphone, digitando, vendo vídeo, nós ficamos horas olhando para baixo e interagindo nas redes sociais. Consequentemente, uma cabeça, uma caixa craniana alinhada pesa 6 quilos de ossos, massa encefálica, alguns órgãos. Quando a gente tem um grau de flexão excessivo, ela chega a pesar 27 quilos. E o nosso pescoço não está preparado, a nossa anatomia, a nossa genética não é preparada para suportar um peso dessa magnitude. Outro fator que pode desencadear a sua cervicalgia é a posição de dormir. Você deitar de abdômen para baixo, você deitar de barriga para baixo, consequentemente você não consegue um alinhamento neutro da região cervical. Você precisa virar o pescoço de lado. Então, se você deita um pouquinho para relaxar, fazendo uma massagem, é uma coisa, você vai ficar pouco tempo. Mas se você passa algumas horas na mesma posição dormindo, quando você acorda no período da madrugada ou acorda de manhã, o movimento lateral excessivo, essa rotação cervical excessiva, pode desencadear uma cervicalgia. E por último, a questão da má orientação de exercício. Você vai na academia, pretende fazer um exercício abdominal, não está sendo bem orientado, você pode fazer o que a gente chama de pescoço-ominal, que não é uma força do abdômen, mas é uma força cervical. Você coloca o queixo no peito e aplica uma pressão para elevar os ombros do colchonete. Consequentemente, a pressão cervical é muito grande. Ou aquele exercício que a gente faz muitas vezes na academia, que é aquela barra que a gente puxa na nuca. E aí, para não bater a barra na cabeça, você muitas vezes coloca o pescoço à frente, coloca o queixo no peito e puxa aquela barra, gerando uma tensão excessiva na sua cervical. Então, mais uns 4 tipos diferentes de fatores que pode te levar a desencadear essa cervicalgia. Tá bom? Evoluindo a nossa conversa, avançando para a região do quadril, vou falar um pouquinho da anatomia do quadril. Talvez uma informação tão técnica não seja interessante no começo, mas a partir do momento que eu vou explicar, talvez você comece a perceber a importância do quadril para a nossa relação. O quadril é a articulação que liga os membros superiores, o tronco, coluna lombar, os braços, aos membros inferiores. Então ela está no meio do centro de gravidade. Ela é o nosso centro de massa. É uma das articulações mais importantes do corpo. Tá? O quadril ele é formado por 2 partes. Tem o osso do fêmur, que é aquela parte principal da coxa, e a alça do acetábulo, que são aquelas estruturas laterais que em forma de cápsula em que o quadril se encaixa. Essa alça do acetábulo é formada por 3 ossos. O pubis, os isquios e o ilíaco, tá bom? A articulação do quadril, ela é classificada como uma articulação de mobilidade. Então, eu faço muitos movimentos dentro da articulação do quadril. Eu posso trazer a perna para frente, que a gente chama de flexão, eu posso levar a perna levemente atrás, a extensão, eu posso abrir a perna, que a gente chama de abdução, eu posso fechar a perna, que é uma adução, e eu posso girar a perna, dentro ali, eu estou estendendo a perna, eu estou fazendo um movimento de rotação do fêmur dentro do quadril. Então existem muitos movimentos, por isso a articulação do quadril é classificada como uma articulação de mobilidade. E o mais importante, ela tem uma ligação direta com a coluna lombar. Já que a coluna lombar não movimenta, que é classificada, como eu falei anteriormente, como estabilidade, o quadril ele é classificado como mobilidade. Então, nós temos uma articulação que completa a outra. Uma é estável, uma é móvel. Elas são muito importantes. É um casamento entre as duas. E quando uma das partes não está boa, a outra sofre com dores. Então,
a maior parte de dores, né, a maior incidência de dores no quadril, surgem as dores laterais. E aí pode evoluir para uma bursite no trocânter, né, que é essa região lateral aí da formação do quadril. Acomete mais as mulheres. 15% das mulheres pode desenvolver a bursite por vários fatores. E o principal deles, né, o baixo grau de força da musculatura região, tanto glúteo quanto de perna, quanto de estabilidade lombar, o excesso de peso, ganhou peso, foi ganhando por muito tempo, não precisa ser muito peso, mas vem alguns anos fora do peso, vai desencadeando um processo de inflamação na região lateral ali da bursa, que é uma bolsa que passa bem pertinho de um tendão lateral da perna. Tem o fator genético. Normalmente as mulheres têm o quadril mais largo por conta da sexualidade, né? Por conta do desenvolvimento feminino e da gestação de bebês. Então, normalmente a mulher tem o quadril mais largo em relação ao homem. Consequentemente, se o quadril é mais largo, o joelho é mais fechado. Na educação física, né, na anatomia, nós chamamos que é o valgo, é o joelho valgo, ou o joelho em X, em que o joelho é mais fechadinho do que o quadril. Automaticamente, ele acaba sofrendo uma pressão maior na lateral do quadril, pode vir a desencadear também o processo da bursite. O que acontece nessa famosa bursite? Às vezes você está desenvolvendo e também não sabe. Quando você caminha, você sente um formigamento na parte lateral da perna, vindo até para a coxa? Algumas pessoas, alguns alunos meus, né, principalmente mulheres, já desenvolveram bursite com o passar do tempo e a gente conseguiu tratar. Dificilmente é um tratamento que vai gerar até uma operação. É muito difícil. Normalmente passa com médico, fisioterapia e acaba desenvolvendo um trabalho de fortalecimento da musculatura da região. Mas normalmente vem por baixo grau de força, sobrepeso e o joelho em X. O outro fator que leva ao desenvolvimento da bursite e dessa dor lateral do quadril, às vezes não chegou a ser bursite, mas presta atenção, às vezes em casa você está cometendo esses erros, até ao sair de casa. Calçado baixo. Se você está acostumado, principalmente agora em pandemia, isolamento, eu quero ficar em casa, eu quero ficar num ambiente confortável, vou ficar de chinelo. Avalia, pega teu chinelo, olha, percebe se a ponta do pé dele, a ponta do chinelo, é na mesma profundidade, no mesmo tamanho do calcanhar. Se for, evita. É importante que você tenha, pelo menos, o dobro da altura do calcanhar em relação à ponta do pé, para que você consiga ter uma distribuição do peso completa na sola do pé. Assim você não vai ficar com o peso do corpo todo pressionado no calcanhar e aí você não vai gerar um desequilíbrio lombar, consequentemente uma possível dor no quadril. Então, calçado baixo é um fator que pode ser um determinante para desencadear dor no quadril, tá? Má postura. Pessoas que têm uma hiperextensão de joelho ou que param com o quadril projetado à frente, né? Normalmente uma posição cifótica, em que a pessoa tem o ombro mais projetado à frente, o quadril mais projetado para dentro, automaticamente acaba levando uma maior pressão na lateral do quadril. E também tem uma questão genética, que é a escoliose, que é aquela curva lateral do tronco, que muitas vezes não foi tratada na infância, e, consequentemente, um lado do quadril sofre mais pressão porque o tronco tem uma curva lateral um pouco maior do que o normal, né? E aí acaba desencadeando essa situação. Passamos agora a trabalhar, a conversar com a anatomia do joelho. E aí, vamos falar um pouquinho do joelho? Então, é uma das articulações também mais importantes. É formada por 3 ossos. Então, é formado pelo osso do fêmur, mas a base. Lembrando, o quadril é formado pela cabeça do fêmur, está lá em cima. A base do fêmur, ela ajuda a formar o joelho, que é o nosso maior osso do corpo. A cabeça da tíbia, que é aquele osso da nossa canela, né, que a gente conhece como canela, na anatomia a gente chama ele de tíbia. E tem aquela bolinha no meio do joelho, que antigamente chamava rótula e hoje se mudou para patela, ela fica no meio desses dois ossos grandes. Lógico, ali no meio dessa articulação tem a cartilagem,
tem os ligamentos, tem os tendões e os meniscos, as bursas, tem uma vasta quantidade de elementos que formam o joelho. Eu estou falando mais a parte óssea, tá? Consequentemente, essa articulação do joelho, ela, por ser uma articulação que ela está no meio da perna, ela é muito importante, porque ela é uma articulação classificada como estabilidade. O que seria isso? Pensa comigo. Embaixo do joelho tem a articulação do tornozelo. O tornozelo movimenta para todos os lados. Ele vem para dentro, ele vem para fora, ele vai para cima, ele vai para baixo. E ele pode rodar. É classificado como estabilidade. A articulação do quadril faz o mesmo movimento do tornozelo. Ela movimenta para dentro, para fora, para frente, para trás, para um lado e para o outro. E também roda. Entre essas duas articulações, o joelho tem a função de estabilizar o movimento dessas duas articulações de grande mobilidade. Consequentemente, ele só pode fazer um movimento de flexão e extensão, ou então ele só dobra e estica na linguagem comum. Por isso o joelho sofre muita pressão e por isso ele é um dos maiores incidentes de dor articular. O joelho é um dos campeões de dor articular. Uma das maiores dores articulares, que novamente as mulheres sofrem muito, acaba sendo a condromalácia patelar ou condropatia patelar. O que é isso? É aquela dor na frente do joelho, né? Nossa, toda vez que eu uso salto, toda vez que eu ando, meu joelho dói. Será que tem relação? Tem relação direta. E você pode anotar isso aí. 3 fatores levam a você desencadear essa dor frontal. Quer dizer então que os homens não têm? Tem. Outros fatores podem levar. Mas as mulheres têm maior incidência de condromalácia patelar. O uso de salto alto, por ter excesso de pressão na ponta do pé, foge da anatomia do calçado natural. Lembra que eu falei do calcanhar ser mais alto do que a ponta do pé? Então, no salto alto da mulher, normalmente a ponta é muito mais alta do que o calcanhar. Consequentemente, ela vai tocar a ponta do pé primeiro, sobrecarregando a frente do joelho. Se ela sobrecarrega a frente do joelho, ela executa uma força maior nos músculos da frente da coxa, que a gente chama de quadríceps. Automaticamente, se ela gera mais força na musculatura da frente da coxa, ela gera um desequilíbrio muscular entre músculos da frente da coxa e músculos de trás da coxa. Esse desequilíbrio leva à condropatia patelar, porque esse músculo ele fica tão tensionado que ele chega até a deslocar a sua patela, né, a sua rótula, antigamente falando, para cima. Deslocou alguns milímetros, ela já começa a criptar na cartilagem. Vai desencadear uma osteoartrite, que é a dor articular. Outro fator que leva também a desencadear essa condropatia patelar são aquelas pessoas que costumam se sentar em cima do joelho, né? Então coloca o pé totalmente embaixo da coxa e senta sobre o joelho. Acaba havendo um movimento de rotação mínima, mas a articulação do joelho acaba sofrendo uma pressão até 7 vezes maior do que o natural, acabando assim a desenvolver uma criptação, um deslocamento lateral dessa patela, criptando na cartilagem, vindo desencadear essa dor articular. Outro fator, atividades de impacto. Então, assim, pessoas que costumam correr, costumam fazer corrida de rua ou tem um hobby de corrida, pode desencadear condropatia patelar. Principalmente se a anatomia da corrida dessa pessoa for de aterrissar com a ponta do pé. É mais um fator. Então, assim, correr com a ponta do pé, sentar em cima do joelho, salto alto, excesso de força na musculatura anterior do joelho, anterior da coxa, são fatores que desencadeiam a condropatia patelar. Sedentarismo também. Baixo grau de força. A musculatura não tem um equilíbrio entre músculos da frente e músculos de trás. Consequentemente, quem precisa fazer força não tem, que é o músculo. Sobrecarrega a articulação. Assim, pode também surgir dor na articulação frontal do joelho, sendo também uma condropatia patelar. Então, olha quantos fatores.
e também pela mulher que tem aquele joelho em X, como eu falei na articulação anterior, que foi sobre o quadril. O joelho em X pode não desencadear uma dor no quadril, mas pode desencadear uma dor de condropatia por conta desse erro no alinhamento, né? nesse alinhamento errado do joelho, fazendo com que a patela cripte um pouquinho, gerando desgaste aí na cartilagem. Mudando um pouco de dor frontal, indo para dor lateral, né, a parte de fora do joelho, eu já sofri muito com essa dor. Eu corri, né, pratiquei corrida de rua por muitos anos, já corri meia maratona, fiz muita coisa aí de corrida de rua. O que acontece? Toda vez que você para um tempo de correr, volta a praticar atividade física de corrida e tem um ritmo de corrida médio, bom, o que acontece? Você acaba tendo um trabalho excessivo no mesmo ângulo de joelho. Então, se você está acostumado a ir na academia e a correr sempre na mesma velocidade, pode ser que você desencadeie uma dor lateral no joelho. Essa dor, muitas vezes, não é um problema na articulação do joelho, mas é um desequilíbrio, é uma tensão na região lateral da perna inteira, saindo aqui de cima do quadril, indo até o final do joelho, que é uma tensão na banda iliotibial. O ilho é lá da formação do quadril, passa toda a lateral da coxa, vai irradiar lá na ponta da tíbia, e essa tensão excessiva, ela tem uma criptazinha dentro, na lateral do tendão do joelho, e ela desencadeia uma dor que chega a dar uma queimação. Quem corre, quem pratica atividade, sabe do que eu estou falando. Mas só acomete a corredores, a quem pratica atividade? Não. A tensão na banda iliotibial pode também desencadear bursite no quadril, já que ela passa pelo ilho, e pode desencadear um processo inflamatório da região do joelho. Felipe, como que eu corrijo isso? Calma, fica aí um pouquinho, até o final do vídeo, vou te dar essas dicas, tá bom? Outro problema que acomete aí as lesões no joelho são os entorses. O que seria um entorse? Que a gente ouve na televisão, mas fica assim um pouco confuso, principalmente do joelho. Lembra que eu falei que a articulação do joelho ela é uma articulação de estabilidade? Ela só tem a função de dobrar e esticar? Ou de flexionar e estender? Então, quando algum praticante de esporte, e não necessariamente tem que ser, eu vou dar o exemplo do esporte, mas pode acontecer em casa, tá? O praticante de esporte, principalmente aqueles esportes que tem mudança de direção. Então, assim, o jogador de futebol, ele corre para um lado, de repente ele precisa fazer uma frenagem, a bola foi para o lado oposto, ele precisa sair correndo, ele fez uma mudança de direção. O joelho não entende esse movimento de rotação. Isso é chamado de entorse, é quando a articulação deixa de executar um movimento padrão e faz um giro. Ela girou um pouquinho, já vai dar dor, porque os ligamentos ali eles são menores, eles são mais presos, eles só têm a função de auxiliar a articulação a dobrar e esticar. Consequentemente, fugiu da anatomia, vai gerar dor. Esse entorse pode desencadear uma lesão muito grave, pode romper um tendão, pode romper um ligamento. No jogo de basquete acontece bastante, esportes de contato acontece bastante. Então, assim, a gente ouve falar, né? Jogadores de futebol vai ter o LCA operado, né? Teve um LCA. O que é o LCA? É o ligamento cruzado anterior. É um ligamento que se rompeu. Precisa fazer uma cirurgia muito grave. Demora muito tempo para se recuperar ali, cerca de 8 meses até um ano, né? Para a pessoa voltar plenamente nas suas movimentações. Felipe, será que pode acontecer isso com uma pessoa assim, uma dona de casa, alguém que trabalha em home office, alguém que não tem o histórico de atividade física? Muito comum. Por quê? Se você tem, imagina que o jogador de futebol, ele tem uma musculatura, ou qualquer atleta, né, ou as pessoas que fazem fortalecimento naturalmente, elas têm uma musculatura muito fortalecida. Consequentemente, essa região articular, ela é mais firme, porque o final do músculo, ele vai inserir dentro da articulação. Então, esses músculos são tensos, eles ajudam a que a articulação não seja frouxa. E mesmo assim, essas pessoas rompem. Imagina um sedentário, imagina uma dona de casa, que ora vira para um lado, ora vira para o outro, o pé ficou fixo no chão, o movimento do joelho fez uma pequena rotação,
pode ter um rompimento. Automaticamente vai desencadear muita dor. Começa logo no rompimento? Não, começa no entorse. Consequentemente, pode haver uma frouxidão nesses ligamentos, uma frouxidão nesses tendões. Desencadeia uma dor, desencadeia um processo inflamatório nesses tendões, futuramente pode agravar e romper um desses ligamentos, tá? Outra dor muito comum é a dor atrás da coxa. Poxa, Felipe, mas você está falando de atrás da coxa? Atrás da coxa não tem articulação. Verdade. A coxa é o nosso maior osso aí do corpo, né? Mas ela está ligada não ao joelho. Eu coloquei aqui porque é muito próxima do joelho às vezes essa dor. Mas ela está ligada diretamente essa dor à lombar. É a dor ciática. Hoje em dia, como eu estou falando várias vezes sobre a pandemia, sobre o home office, a gente está ficando muitas horas sentado. Eu também, eu fico menos, né? Eu trabalho bastante em pé, atendendo os alunos, mas quando eu estou aqui para gravar com vocês, eu fico muitas horas sentado. Então, às vezes eu sinto também um pouco dessa dor ciática, que é horas, um pouco de dor nas costas, pode ser o ciático, pode ser atrás da perna. Por quê? Muitas vezes a nossa perna fica pressionada na cadeira. O nosso músculo do bumbum, né, o nosso músculo do glúteo, fica pressionado. O nosso nervo ciático, que é o maior nervo do corpo, ele começa na região lombar, ele tem as inervações iniciais na lombar, e ele desce até a sola do pé e vai irradiar na ponta dos dedos. Quando ele está sob pressão, muitas vezes no glúteo, e um músculo ali do glúteo bem profundo, chamado de piriforme, ele tem uma passagem direta do ciático. Ele fica sob pressão, sob tensão, quando é algum tempo, né, um baixo tempo, não tem problema. Mas você fica 12 horas, de segunda a sexta, sentado, e senta no carro, não pratica atividade física, a sua força muscular está cada vez menor, consequentemente, a sua musculatura vai sofrer maior pressão. Consequentemente, o seu ciático sofre maior pressão, pode assim desencadear uma dor ciática. E aí? Expliquei um pouco sobre o quadril, sobre a lombar, sobre o joelho. Falei sobre as dores de cada uma delas. E você aí? Sente alguma dessas dores? Fala para mim. Deixa aqui um comentário no vídeo. Eu vou dar uma olhada, respondo para vocês e assim a gente vai melhorando a nossa interação, tá bom? Vou falar agora um pouco sobre as soluções. Falei das dores. As dores são importantes, a gente conseguir detectar o que são cada dor, né? O que acaba acometendo cada dor, a região da dor. Mas e a solução, Felipe? Você falou no começo do vídeo que ia falar de solução. Vamos lá. As soluções são importantes. Mas antes da gente começar nas soluções, vocês perceberam que as dores, elas surgem normalmente de situações parecidas? Então, baixa força muscular, sedentarismo, má postura, ganho de peso ou sobrepeso, né? Às vezes já vem de um tempo já fora do seu peso padrão, e erro na orientação em relação à atividade física ou excesso de atividade física. São pelo menos 6 fatores que pode te levar a uma dor articular. Então, faz um exercício mental. O que está acontecendo com você que está sentindo alguma dor articular? Você está passando por algum desses 6 fatores? Então, dentro dessa dor articular que talvez você esteja sofrendo, essas dores te limitam? Você sente alguma dificuldade, alguma limitação? Deixa aqui também no comentário. Fala para mim um pouquinho. Eu não vou falar sobre a limitação da dor, porque é um assunto muito amplo. Eu vou fazer um outro vídeo sobre a autonomia e a limitação que a dor acarreta na vida das pessoas. Mas, já deixa também um comentário. Tem alguma dor que te limita a fazer alguma coisa? E aí a gente vai trazer alguns exemplos de alunos meus que já passaram por uma situação parecida. Então, se você tem alguma coisa, uma situação parecida, deixa aqui o comentário. Legal? Então vamos lá. Recapitulando. As dores surgem normalmente de 6 fatores, como eu falei anteriormente. E não falamos até agora sobre o grau articular. Felipe, o que é o grau articular? Lembra que eu classifiquei as articulações como mobilidade e estabilidade?
Isso tem relação direta na dor articular, mas não é o único caso. Então, quem fala que mobilidade e estabilidade articular é tudo de bom para limitar a sua dor, para aliviar a sua dor, não é verdade. Vários fatores podem te ajudar. Então a gente precisa primeiro detectar o que pode estar acontecendo, ou trabalhar em prol dos três. Então vamos lá. Você precisa primeiro aumentar a capacidade articular da sua região. Então assim, se o seu quadril está travado, se você tem dificuldade de amarrar o cadarço, você não consegue cruzar a perna, esse é um fator. Então já faz um exercício em casa. Senta lá no sofá, tenta trazer um tornozelo em cima do joelho. Conseguiu? Troca, faz o outro. Ah, minha perna esquerda é um pouco mais travada do que a direita. Opa, isso já é um indício. Então, pode ser que o seu quadril seja mais travado, isso aí que a gente chama de rotação externa. Tem o movimento oposto, que é a rotação interna. Futuramente eu vou fazer um vídeo explicando exercícios para melhorar a sua rotação interna também. Outro trabalho de mobilização articular. Tem a região do joelho, que no caso não é mobilização, mas sim estabilização. Lembra que eu falei que a lombar é classificada como uma região articular de estabilidade, o quadril é classificada como uma articulação de mobilidade e o joelho é classificado como uma articulação de estabilidade. Então o quadril de mobilidade está entre duas de estabilidade. Então elas têm uma harmonia completa. Todas precisam estar em pleno funcionamento. Então, exercícios de estabilidade da articulação do joelho. São exercícios que a gente ajuda a melhorar a força da musculatura da coxa, o equilíbrio da musculatura, principalmente atrás da coxa, musculatura do glúteo, musculatura do abdômen. Aí entra um pool, né? Uma quantidade de exercícios muito importantes. Por quê? O abdômen, que está todo envolto da minha região do tronco, é super importante. Só que muitas vezes a gente vê o pessoal executando só aquele abdominal, né? Aquele movimento de flexão de tronco, que é o famoso pro-abdômen de tanquinho. Fortalece realmente só a parede externa do abdômen, só aquele músculo de fora da barriga, né? Aquele mais aparente. Para a gente aliviar nossas dores lombares, eu preciso fortalecer os músculos internos do abdômen, que eu não acesso, eu não consigo acessar com esse movimento de flexão de tronco que a gente mais vê, aquele exercício clássico abdominal. Eu preciso também fortalecer, além dos músculos internos, os músculos laterais do abdômen. São os músculos que dão a sustentação para a minha região lateral, principalmente na região torácica, para eu poder fazer um movimento de giro saudável e não prejudicar o meu tronco na parte superior. Se eu não tenho uma força lateral de qualidade, né, uma boa força lateral, eu acabo sobrecarregando, fazendo com que a minha lombar gire minimamente. Porém, como ela não tem movimentos, ela vai executar um processo de dor, um processo inicial inflamatório. Outro tipo de fortalecimento que eu vou precisar executar para ajudar no alívio das minhas dores, tanto lombares quanto do quadril, é o fortalecimento da região do glúteo, do bumbum. Mas aqueles exercícios que a gente vê clássico na academia, né? A pessoa com 4 apoios, né? Mão no chão, joelho no chão, tornozeleira, levanta o joelho para cima e para baixo, mais sobrecarrega a região lombar do que gera um fortalecimento específico da região do glúteo. Então, muito cuidado. Poxa, eu vi o Felipe falando que precisa fortalecer o glúteo. Eu conheço aquele exercício lá da década de 80. Para você que tem dor, não. Significa que aquele exercício é errado? Não. Não existem exercícios errados. Existem pessoas que não podem fazer determinados exercícios. Então, muito cuidado quando você abre o seu Instagram, abre a sua rede social, vê uma pessoa, uma influenciadora, ou uma pessoa na academia lá, aquela mulher com aquele corpo saradão, ou aquele cara maromba fazendo um exercício super complexo. Cuidado. Você não sabe quanto tempo essa pessoa demorou para chegar até ali. Ela não posta quando ela começou
com baixo grau de força, aprendendo, tendo aquele movimento, a aprendizagem motora dela. Ela aposta o final, porque ela está vendendo um produto final. Você não pode comprar um produto final. Você tem que tomar muito cuidado, principalmente se você já tem um princípio de dor articular, tá bom? Outro grau de fortalecimento que a gente pode, outra região de fortalecimento, né, que a gente precisa trabalhar é a musculatura da coxa. Muitas vezes existe um grande desequilíbrio entre músculos da frente da perna e os músculos de trás da coxa. Eu falei perna, mas é coxa, tá? A perna é classificada lá embaixo como panturrilha, e a gente vai falar também. Então, os músculos da frente da coxa, os músculos de trás da coxa, os músculos internos da coxa, né? São os músculos adutores. E os músculos de fora da coxa, são os abdutores, que têm ligação direta no glúteo médio. Eles são super importantes para dar o quê? Equilíbrio para a sua região do quadril. Então, percebe que não tem um produto pronto. Não dá para falar assim, ó, quer melhorar disso? Fortalece aqui. Não dá. É importante a gente trabalhar o conjunto, tanto de força quanto de mobilidade e estabilidade articular. Pô, Felipe, então quer dizer que se eu fizer um trabalho de força, né, um trabalho de fortalecimento e um trabalho de mobilidade articular, eu vou melhorar? Não necessariamente. Por quê? Tem um terceiro fator. Muitas vezes, a sua dor está relacionada à tensão muscular. Como assim, Felipe? A tensão muscular. Muitas vezes a dor lombar, então, vamos lá, ela não é desencadeada por baixo grau de força lombar. Ela é desencadeada por excesso de força lombar, porque o músculo da frente da lombar, que é o abdômen, não está forte o suficiente. Consequentemente, o músculo das costas ele está sobrecarregado, ele está trabalhando em tensão. Então, como que você pode fazer para aliviar? Alongamento. Só que muito cuidado, porque muitas vezes a questão do alongamento a gente pensa em excesso de amplitude. Preciso me esticar o máximo para sentir aquele esticão do músculo. Não! Quanto mais eu me estico em cima de um músculo tensionado, mais ele tem uma ação elástica. Então, lembra, pode pegar um elástico. Quanto mais você puxa, mais rápido ele volta na posição original dele. Então, muito cuidado. O alongamento é legal, de baixo grau de intensidade, principalmente se ele vier anterior, se vier anterior ao alongamento, uma massagem. Então, assim, tem um pouco de dor lombar. Como que eu posso massagear a minha lombar? Então, eu posso pegar uma bolinha de tênis e posso pedir para alguém me ajudar em movimentos circulares na região lombar. Mas nunca coloque a bolinha ou qualquer outro acessório de massagem na parte óssea. Sempre trabalhe em partes moles. O que seriam as partes moles? Os músculos, tá? O movimento circular ajuda a eliminar a tensão muscular. Depois, você consegue trabalhar melhor esse alongamento e esse relaxamento da fibra. Achou essa informação interessante? Deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer um vídeo só sobre massagem e automassagem, tá bom? Esse músculo aqui, esse acessório aqui é super importante, a gente vai usar algumas vezes. Tem uma dor no glúteo, tem aquela tensão no bumbum que, poxa, tá doendo, eu tô muitas horas sentado. Poxa, Felipe, como que eu posso trabalhar esse relaxamento do músculo do glúteo? Você pode ficar deitado, de barriga para baixo, de barriga para cima. Pega essa bolinha também, coloca na parte do glúteo, na parte mole, na parte do músculo, tenta achar o ponto de tensão e aos poucos vai soltando o peso em cima dela, vai gerando uma pressão. Precisa ser deitado no chão, não pode deitar no sofá, não pode deitar na cama, porque o colchão mole vai fazer com que a bolinha afunde no colchão. A gente precisa usar uma superfície dura para que essa pressão da bola, que ela tem uma boa pressão, seja transferida para o músculo. Vai ajudar através de uma compressão esse relaxamento e depois você pode gerar um alongamento dessa região. Outro acessório, que não é acessório, você tem em casa, que você pode usar para aliviar a sua tensão lombar, ó, tá aqui, uma toalha de banho. Vou participar de uma reunião, vou ficar no meu home office hoje aqui, eu vou entrar num call
e vou ficar horas falando com o meu chefe, com os meus amigos, não vou sair daqui durante um bom tempo. Já pega a sua garrafa de água, pega a sua toalha, isso vai ser um item básico das suas próximas reuniões. Faz um rolinho, né? Pode ver, olha lá, cilíndrico, e coloca na região lombar para você usar como apoio. E você vai ficar numa situação muito mais confortável. Deixe seus pés apoiados, tente deixar o seu joelho num ângulo de 90 graus. Tudo isso ajuda a diminuir a sua tensão, tanto lombar, quanto do glúteo, quanto do posterior da coxa, as tensões ciáticas também. Então, foram várias dicas, tanto da bolinha, quanto dos alongamentos, da toalha nas costas, enfim, muitas coisas. Gostou do conteúdo? Então, vou fazer um pedido para você. Me siga nas redes sociais, deixe suas sugestões para os próximos vídeos, é super importante. Através das suas dúvidas e dessas sugestões, o conteúdo no canal vai crescer muito. Então, eu vou trazer um conteúdo muito rico, principalmente direcionado para você que tem dúvida. Legal? Se inscreve aqui no canal, deixa seus comentários que eu respondo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.